Lar de Maria que agradece mais uma vez a sua presença e seus estudos conosco, né? Então, antes de mais nada, agradecer pelo convite, pelo carinho, pela confiança, dizer que é sempre bom a gente poder estar entre corações queridos, entre almas voltadas ao mesmo propósito. Cumprimento a todas e todos que estão conosco, que estarão no futuro. Que Jesus, o Divino Amigo, esteja a nos envolver, nos abençoar e nos orientar as mentes e o coração. O nosso tema, Espiritismo e Nós, é um tema amplo, né? É um tema que não aponta uma direção específica e, de fato, aqui a gente poderia ter várias abordagens, seguir vários caminhos, mas há uma pergunta que nos motiva a estar aqui hoje e a pergunta que vai guiar as nossas reflexões, que vai guiar os nossos comentários aqui. E quem se sentir à vontade, colocar aí no chat também, quiser participar, contribuir, será muito bom. A pergunta é: o que o Espiritismo espera de nós? Porque quando nós dissemos Espiritismo e nós estamos considerando que o Espiritismo, ele não veio, como outrora o Cristo assim também o fez, o Espiritismo não veio para as almas já redimidas. O Espiritismo vem, antes de tudo, para almas que ainda não encontraram o caminho, ainda não atingiram a pureza espiritual ou a perfeição espiritual que fosse ou que é possível para a criatura humana. E, portanto, a pergunta o que o Espiritismo espera de nós é bastante válida, porque nos conduz a pensar, a refletir, a raciocinar que a doutrina espírita foi colocada na nossa vida para que a gente consiga, para que a gente consiga avançar. A questão é de que modo avançar? Quais os caminhos a percorrer? A questão toda é que, como viemos refletindo há um tempo, nos parece que, sobretudo o espírita, transformou a evolução espiritual numa corrida. E que está parecendo que o mais importante é chegar primeiro. Quando Jesus outrora disse, eu sou o caminho. Jesus não disse, eu sou o ponto de chegada, embora ele também seja. Jesus não disse, eu vale mais quem chega primeiro até mim. Jesus disse, eu sou o caminho. E com essa fala, Jesus nos convida a refletir que não precisa talvez tanta pressa, não precisa de tanta inquietação, não precisa de tanto, de estar tão afoito. A questão primordial para nós hoje é encontrar o caminho e percorrê-lo, evidentemente, né? E percorrê-lo, evidentemente. Me parece que nós estamos muito preocupados com resultados. E Jesus, é claro que o resultado é importante. Nós não estamos dizendo que não é. Mas é curiosíssimo notar como que Jesus aprecia o processo. Como que Jesus vivencia os desafios, as dificuldades e como que ele não violenta nenhuma consciência esperando resultados os quais aquela consciência não é capaz de dar ainda. Então a gente vê, por exemplo, que Jesus com Pedro é uma coisa maravilhosa e misericordiosa. Tanto que Emmanuel vai
notar isso, Emmanuel vai ressaltar isso no Caminho, Verdade e Vida, comentando aquele versículo que Jesus diz assim: e tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Emmanuel vai comentar esse versículo no Caminho, Verdade e Vida e vai dizer: 3 anos haviam se passado, Pedro não estava convertido ainda, e Jesus prosseguia ao lado de Pedro. Jesus prosseguia, Jesus buscava, Jesus ofertava, Jesus conduzia. E depois Humberto de Campos vai trazer ainda mais uma peça nessa história, ali no livro Boa Nova, quando ele vai apresentar o momento em que Pedro percebe que fora avisado por Jesus das negações e nem com o aviso de Jesus ele conseguiu se furtar das negações. E aí, caindo em pranto, Pedro vê a imagem de Jesus, os olhos de Jesus, a lhe dizer: Pedro, o homem do mundo, é mais frágil do que perverso. Demonstrando como que Jesus já conhecia aquela alma, como que Jesus já conhecia aquele espírito e, portanto, não dava para esperar frutos de pureza, frutos de benevolência de alguém que ainda não tinha acertado o passo. Nós vemos, por exemplo, Jesus com Paulo de Tarso. Ou melhor, Saulo. E Jesus se apresenta a Saulo às portas de Damasco. Saulo percebe que estava completamente equivocado. Aí ele faz uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus responde: entra na cidade. É curiosíssimo isso, porque é claro que Jesus já tinha um plano traçado para Saulo. É claro que Jesus já tinha. Eu imagino que o próprio Saulo, antes da encarnação, estava junto com Jesus ali, planejando, né? É claro que Jesus tinha um plano já. Mas na pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Aí Jesus vai e simplesmente entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. Como dizer, olha, agora que você veio até aqui, completa, né? Chega até onde você tinha planejado chegar, sabe? A questão é que Jesus não está com pressa. Jesus não está com pressa. Mas parece que nós estamos. Como se evolução espiritual pudesse ser feito na base da violência, na base da agressão, na base de uma rigidez conosco mesmos ou com os outros, né? Mas Jesus não está com pressa. Jesus está fazendo as coisas, né? Mas o que é importante de notar aqui é que Jesus ele não perde tempo. Só que não perder tempo não significa violentar consciências, exigir um processo evolutivo na marra. Isso não acontece. O que preocupa não é quando a gente não consegue fazer mais do que é capaz de fazer. Aliás, os espíritos nunca pediram isso. Quando Kardec pergunta na questão 642 do Livro dos Espíritos, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não faça o mal? Os espíritos vão dizer assim, não. É preciso que ele faça o bem no limite das suas forças. Porque ninguém cai porque não fez o bem além das forças. A gente só cai quando deixa de fazer um bem que poderia fazer. E os espíritos vão dizer isso.
Os espíritos dizem assim: cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porque também responderá por todo o mal que houver sido causa do bem que não praticou. É claro que eu não vim salvar o mundo, mas dentro do meu dia a dia, eu podendo fazer o bem, eu escolho fazer o mal, aí é que eu estou em erro. Aí é que eu estou precisando de mais atenção. Mas ainda assim, não tem pressa. Não tem pressa. Não tem correria. O processo evolutivo não é uma coisa violenta. O processo evolutivo não é uma coisa feita na base da argumentação, do convencimento. Não, o processo evolutivo é feito na base da conversão, para converter. E converter leva tempo. Converter é redirecionar o coração. E redirecionar o coração não é fácil. Para redirecionar um coração, a gente não basta que a gente tenha um argumento bem fundamentado. O argumento bem fundamentado, ele transforma e redireciona uma ideia. Ele transforma e redireciona uma mente, mas não um coração. Por isso que Saulo pergunta: o que queres que eu faça? Aí Jesus fala assim: entra na cidade, porque eu preciso agora que você redirecione o seu coração. Você já percebeu que eu sou o Senhor. Agora eu preciso que você sinta que eu sou. E exatamente esse processo que Saulo vai viver. Processo do sentimento. Então, o Espiritismo espera de nós, o Espiritismo veio para nós para que a gente acerte a caminhada. Não é para a gente transformar isso aqui numa corrida. Não é para transformar numa corrida. E aí, nós gostaríamos aqui de passar numa parábola de Jesus que aparentemente não tem nada a ver com o tema, mas tem. Que é a parábola do semeador. Não porque nós somos semeadores, mas é porque nós somos solos. Nós somos solos. E é preciso, porque Jesus vai explicar a parábola, ele vai dizer que nós somos solos, né? Então aqui nós vamos pegar a explicação de Jesus. É preciso compreender que na condição de solos, nós podemos trabalhar a semente em nós de maneira a frutificar. De maneira a frutificar. A parábola, resumidamente, né, assim, para a gente não gastar muito tempo, mas a parábola é basicamente assim: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e logo cresceu, porque não tinha profundidade de terra, mas vindo do sol, foi crestada. Outra parte caiu em solo espinhento, e também cresceu, mas foi sufocada pelos espinheiros, que impediram a frutificação. E por fim, outra parte caiu em terra boa, uma que dá 30, uma que dá 60, uma que dá 100. E o ponto que nós gostaríamos de observar aqui hoje é que exceção feita da terra, que é à beira do caminho, que os pássaros vieram e comeram, exceção feita dessa terra, todas as demais terras, a semente nasceu. A semente nasceu. A semente nasceu e ela só não vingou em 2 solos, não pela qualidade da terra. Não foi pela qualidade da terra, mas foi pela presença de outros elementos além da terra e da semente. Então, no primeiro, não deu certo porque tinha pedra. E aí a raiz não aprofundou.
e o segundo tinha espinheiro, sufocaram a planta. Jesus vai explicar isso, Jesus vai dar uma explicação dessa parábola, e há algo de curioso, algo de singular na explicação de Jesus, porque ele vai dizer assim, ele diz que aqueles que são o solo com pedra são aqueles que ouvem a palavra, recebem ela com alegria, admiram a beleza da palavra, do ensino, mas são inconstantes, são voláteis. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo eles se escandalizam e logo eles abandonam tudo aquilo que outrora, há pouco tempo atrás, achavam bonito, achavam bacana. O solo com espinhos são aquelas pessoas que também ouvem a palavra, elas têm atenção, gostam do que ouvem, mas quando vai para o mundo, viver a vida, o dia a dia, acabam se encantando com uma coisa ou outra, se desviando, dando atenção mais a uma coisa do que outra, e aí a semente, o que ali nascia no coração, morre. Mas existe a terra boa. A terra boa é a terra que não tem nem pedra nem espinho. A pessoa ouve com atenção e aquilo vai frutificando aos poucos. Como nós temos dito algumas vezes, a terra que dá 30 também é boa. E é preciso notar isso. É preciso que a gente note isso. Porque se a terra que dá 30 não se sentir boa o suficiente e almejar o 100, de repente, é possível que ela se torne uma terra que tenha espinhos. É curioso isso. Todas as terras, exceção feita da beira do caminho, deram conta de fazer com que a semente nascesse. A questão é o que veio depois. E o que caracterizou as pessoas que estão representadas pela terra pedregosa e as pessoas que estão representadas pela terra de espinhos, o que caracterizou essas duas classes, ou esses dois tipos de ouvintes, é a inconstância. É a volatilidade. Ora estão, ora não estão. Ora ouvem, ora não ouvem. Ora aplicam, ora não aplicam. E essa inconstância fez com que a plantinha não tivesse força suficiente para fixar-se. De maneira, então, que não é tão importante que a gente faça muito em pouco tempo. É bem mais importante que a gente faça pouco. Pouco constantemente vale mais do que fazer muito. A pessoa que faz quando ela está bem-humorada. A pessoa que faz quando está tudo bem na vida dela. A pessoa que faz quando as coisas colaboram. A pessoa que faz quando tem mais gente junto. A pessoa que faz quando tem os recursos, quando tem tudo já planejado, tudo já à mão. É preciso romper um pouquinho dessas inconstâncias. Porque é preciso trabalhar uma fé que não são as coisas externas que vão determinar se eu faço ou não faço. É a fé que tenho dentro que vai ditar o que eu faço ou deixo de fazer. As circunstâncias exteriores, elas são importantes, sim, mas elas não podem ser determinantes. E muitas vezes
por não querer, por não poder fazer muito, a gente não faz nem o que pode fazer. Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo assim: aquele que não consegue ou que não pode, não tem recursos para fazer tanto bem quanto quer, deve se contentar em fazer tanto bem quanto pode. Isso é melhor do que ficar lamentando não poder fazer nada, ou não poder fazer tanto quanto gostaria. De maneira, então, que o Espiritismo apresenta para nós ferramentas, reflexões, conhecimentos que deveriam nos trazer mais serenidade, mais confiança no processo, e parece que a gente está fazendo o contrário. E a gente fala de um Deus soberanamente justo e bom, a gente fala de uma inteligência suprema, a gente fala de espírito protetor, a gente fala de espírito amigo, mas na prática, como eu sinto e vejo, nos parece que a gente ainda está lidando com um Deus punitivo, com uma espiritualidade que me abandona. A questão toda é perceber que eu não posso muito, mas é muito bom que eu faça aquilo que eu posso. Aquilo que eu verdadeiramente posso. Não se trata de fazer muito em pouco tempo. Não é isso que é medido, não é isso que é pedido. Claro, se der para fazer muito em pouco tempo é bom. Porque no final das contas, importa mais aquilo que eu consigo manter do que aquilo que eu consigo começar. Por isso que é uma fala de Emmanuel, uma frase de Emmanuel que eu gosto muito. Ele diz assim: na tarefa cristã, começar é fácil. A coisa mais fácil que tem é começar, é ter ideia, é propor projeto. Isso é mais fácil. Continuar é difícil. Chegar ao fim é crucificar-se. Então, ali está o benfeitor a nos lembrar: olha, é muito bom começar as coisas, é muito fácil, tudo flui, todo mundo está animado, todo mundo está engajado, mas é preciso manter. E manter, a gente não consegue manter muita coisa. Ou pelo menos não tanto quanto a gente imagina que é capaz. Começar é muito fácil, porque eu até sou capaz de dar um passo maior do que a perna. A pergunta não é se eu consigo ou não dar um passo maior do que a perna. Ou seja, a pergunta não é se eu consigo, por exemplo, me envolver, começar 20 projetos sociais, fazer um por dia e só descansar no final de semana. Não, eu vou todos os dias da minha semana, de segunda a sexta, eu vou ter alguma coisa, e se brincar, no final de semana, invento outra. A pergunta não é se você consegue ou não começar isso. A pergunta é: por quanto tempo eu consigo caminhar, dando passos maiores do que a perna? Por quanto tempo eu consigo manter todas essas atividades, todos esses trabalhos, todas essas tarefas? Por quanto tempo? É por isso que tem me chamado muita atenção uma cena do livro Sexo e Destino. Sexo e Destino. Logo no comecinho do livro, quando o Pedro Neves está contando para André Luiz, né? O André Luiz não vivenciou essa cena, mas o Pedro Neves está narrando para ele, né, que o genro, Pedro Neves, está desencarnado, está acompanhando o caso da filha, a filha está quase para desencarnar de câncer, deixou a filha sozinha em casa e foi para a boate. O Pedro Neves ficou bravo,
ficou bem bravo. Quando ele viu o genro na boate, ele, num delírio momentâneo, ele partiu para agressão física, mas é claro, ele estava desencarnado, o genro encarnado, o genro só sentiu um mal-estar ali, naquele momento. Mas o que me chama a atenção é que nessa hora se levanta uma senhora, a protetora da boate. Isso pode ser que choque ou desanime alguns espíritas. Alguns espíritas estão assim, não, nós temos que evoluir, vamos fazer trabalho para evoluir, vamos evoluir, vamos evoluir. Falo, tá bom, então vai lá cuidar da boate de striptease. Assim, não, mas eu quero melhorar, eu quero aprimorar meu coração. Falo, pois é, vai pra boate. Vai lá proteger a boate. Coisa que ficaria difícil da gente assimilar. Porque a gente está querendo uma coisa a toque de caixa. E avançar, e fazer, e tudo. Mas o que o Espiritismo espera de nós é que a gente seja uma terra boa. Não precisa dar 100. Não precisa nem dar 60. Se der 30, já é bom. A questão é que, na nossa inquietação, sendo uma terra que dá 30, querendo ser a terra que dá 100 da noite pro dia, aí a gente se transforma nos solos em que a semente nasce, mas ela não persiste. Ela não persiste. Porque a gente precisa notar que o processo evolutivo, ele não é uma corrida. Ele é antes uma caminhada. E o caminho é Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa muito afoita, ela muito desesperada, ela acaba não se atentando à beleza do detalhe do dia a dia, das tarefas que a vida apresenta para ela. E aí, muitas vezes, nós criamos comparações tremendamente injustas, não percebendo que mesmo os grandes espíritos, mesmo os grandes missionários, eles tiveram o seu processo desenvolvido. Ele não nasceu pronto. Então, pensemos, por exemplo, Chico Xavier, 412 livros psicografados. Fora os que depois surgiram, que as pessoas foram recuperando psicografias, foram organizando material, sem contar esse material. 412 livros psicografados. 75 anos de mediunidade. Mas já pararam para perceber, para olhar, que Chico psicografou 100 livros, de 1932, quando saiu Parnaso, até 1970. Quando ele vai no Pinga Fogo, ele diz 105 livros, 1971. Ou seja, de 1932 a 1971, nós temos aí 29 anos mais ou menos, 100 livros. Ok? De 1971 a 1999, nós temos mais 28 anos, né? Mas 307 livros. Então, e Emmanuel apresenta para o Chico a ideia inicial, 30. Por quê? Porque ninguém começa pronto. Ninguém começa pronto. Até tem uma fala do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito. Ele diz assim, eu não estou envelhecendo. Porque quem envelhece é quem nasce pronto e vai se gastando.
Então, o fogão envelhece, o micro-ondas envelhece, a geladeira envelhece, porque ela nasce pronta e vai se gastando. Eu nasci não pronto e estou me fazendo. Eu nasci não pronto e estou me fazendo. Então, todos os dias, diz Cortella, todos os dias eu sou um novo Cortella. E assim somos nós. Assim somos nós. Porque todos os dias nós vamos nos renovando, aprendendo, crescendo. E que, portanto, o Espiritismo nos dá todas as ferramentas para a gente construir essa certeza em nós de que mais vale caminhar do que chegar. Então a gente olha para o Chico. O Emmanuel apresenta 30 livros de começo. Psicografou 100, vai para o Pinga Fogo, mais 300 depois. E olha que depois do Pinga Fogo a coisa ficou insana, né? Ela já era complicada, ela ficou insana. E avançando. Olhemos Kardec. Falou assim, a missão de Kardec começou quando ele tinha 50 anos. Não. A missão de Kardec começou quando ele foi lá para o Pestalozzi. Só que ele estava sendo guiado, aproveitando ali as experiências, aproveitando, vivendo, aprendendo, para que com 50 anos, 1854, ele pudesse ser apresentado à doutrina espírita que estava em processo de surgimento. Assim, Francisco de Assis, assim Santo Agostinho, assim Tomás de Aquino, assim, todos os missionários da terra que você for ver, todos eles vão sendo preparados para a tarefa. Vão sendo conduzidos na tarefa. Por quê? Porque Jesus não quer impactar o cérebro. Jesus quer transformar o coração. Isso leva tempo. Então, é preciso que a gente tenha atenção nos detalhes do dia a dia, o que a vida está trazendo para a gente, porque ali tem uma grande tarefa a ser executada. No livro Os Mensageiros, por exemplo, quando André Luiz vai narrar, vai contar para nós a história do Otávio, o Otávio, ele encarnou, a primeira tarefa dele era acolher 6 espíritos. Era a primeira. A primeira missão dele era acolher espíritos que seriam levados até ele, espíritos que ele tinha vínculo, né? Espíritos que se converteriam em benfeitores dele mesmo. Só que, na hora, ele não enxergou isso. Na hora, falou, eu vou cuidar de 6 espíritos? Não, eu não. E pensemos, quem de nós apoiaria uma coisa dessas? É porque parece que a gente está esperando espetáculos para testar planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório está acontecendo no detalhe do dia a dia. Então, o Espiritismo veio dar ferramentas para nós, para que a gente esteja alerta, mas não desesperado. Para que a gente esteja atento, mas não afobado. Não afobado. Não é uma coisa afoita. Porque senão, nós que podemos ser solos que dão 30, vamos nos converter em solos que não dão nada. Que não dão nada. Porque a gente começa empolgado, começa fazendo as coisas todas que precisa fazer, mas não mantém. Não mantém. Aí eu queria passar aqui para a gente poder encerrar uma mensagem de Emmanuel que chama No Bem, vírgula, hoje e sempre. Olha que título extraordinário. No bem, hoje e sempre. Que esse é o grande convite do Espiritismo. Você, eu não dou conta de salvar todas as crianças órfãs do planeta Terra. Então salva uma. Certa vez ouvia uma palestra em que a pessoa
mencionou assim: o Chico lia o Evangelho segundo o Espiritismo 4 vezes por ano. Se isso é muito, é pouco. É razoável, né? 4 vezes por ano, vezes 75. Vezes 75, deu 300. 300 vezes. É muito. É muito. Então é a constância que mais conta, né? A mensagem no bem hoje e sempre está no livro Mediunidade e Sintonia. E Emmanuel vai dizer assim: se aspiras efetivamente, olha, se aspiras efetivamente a colaborar na construção do reino divino sobre a terra, não solenizes o mal, para que o bem germine e se estenda ao grande campo da vida. Ou seja, Emmanuel basicamente estaria dizendo assim: olha, você quer efetivamente ser uma terra boa? Não traz pedra e espinho para você. Não solenizes o mal, para que o bem germine e se estenda ao grande campo da vida. Ante as pedras da incompreensão, não renuncies ao arado sacrificial da tolerância, para que os calhaus da crueldade se convertam em alicerces da edificação espiritual a que te empenhas. Então, a irmã está dizendo assim: muitas vezes nós vamos encontrar as pedras da incompreensão. Se a gente brigar com a incompreensão, a sementinha do evangelho em nós vai ser crestada pelo sol, porque a pedra da incompreensão não vai deixar ela enraizar. Aí Emmanuel diz: não renuncies ao arado sacrificial da tolerância. Tolerar. Tolerar a incompreensão do outro, tolerar o que o outro expressa é sacrificial. Para que os calhaus, né, para que as peças da edificação espiritual que te impensa, porque essa é a o grande milagre do evangelho, é transformar aquilo que é mal em algo que é bom. Então, pega o calhau da crueldade e isso vai ser alicerce da edificação espiritual a que nós estamos empenhados. Mas veja, a incompreensão está no detalhe do dia a dia. A incompreensão está no detalhe. A incompreensão está naquela fala. Está naquele ato corriqueiro. Nos espinheiros da perseguição gratuita, não te afastes da paciência, a fim de que os ingredientes da prova, pouco a pouco, se façam adubo da plantação de valores imperecíveis da alma a que te dedicas. Perseguição gratuita. Não é que eu sou mártir, como Paulo foi, como Pedro foi, como Maria de Magdala foi. Não é isso. Não é sobre essa perseguição que mais vira uma cena, uma cena de, de vulto, do que propriamente uma lição interiorizada. Mas a perseguição, quando alguém me acusa, quando alguém tenta me desprezar, quando a pessoa persegue, é também corriqueiro. Não te afastes da paciência, é preciso saber esperar. Aí Emmanuel vai dizer assim: toda vez que o mal te procure, veste a couraça do bem e auxilia-o a renovar-se em experiência edificante. Não recalcitres. Imagina se Jesus tivesse adotado a reação da dignidade ferida. O apelo à justiça teria apagado o esplendor da boa nova. Olha só, imagina, Emmanuel está dizendo assim, imagina se Jesus tivesse apelado para a justiça. Se Jesus tivesse
cobrado das pessoas que ele ajudou, que ele curou, que ele ensinou. O apelo à justiça teria apagado o esplendor da Boa Nova. É porque definitivamente Jesus não pediu nada em troca. É porque definitivamente Jesus não esperou nada em troca. É que a coisa ficou tão extraordinariamente impactante. Aí Emmanuel encerra a mensagem. No entanto, o silêncio e o sacrifício do Mestre Divino, ainda hoje, como ontem, e qual ocorrerá no futuro, suscita o aprendizado e a sublimação da humanidade inteira. Ou seja, o silêncio e o sacrifício de Jesus, hoje, ontem e amanhã, suscita o aprendizado e a sublimação da humanidade inteira. Meio diz assim, né? Jesus renovou o mundo com migalhas de amor. Dia a dia é a constância no bem. É quando eu não abro mão do propósito por nada. Não importa o que me falem, não importa o que me façam, não importa do que me acusem, há um propósito no bem, há uma constância no bem. Que aí a gente vai removendo as pedras da incompreensão, os espinheiros da perseguição, a gente vai adaptando, aformoseando os nossos interesses, orientados para aquilo que verdadeiramente vale. E vai deixando de se preocupar com o tempo. Vai deixando de se preocupar com o tempo. Para a coisa ficar mais serena. Não importa a velocidade, importa a direção. São coisas que o Espiritismo oferta a nós, né? São coisas que o Espiritismo nos dá para que a gente reflita e avance passo a passo. É isso, meus amigos. Eu agradeço a atenção, a paciência e que Jesus nos abençoe. E o que podemos fazer, né, para cada vez mais esse caminho ser realmente a opção de todos, Gustavo? Porque a gente se perde na vida material, né, e a gente está aqui querendo alcançar o espiritual sem se humanizar, né, como você já falou também aqui. E como é que a gente tem que ensinar as pessoas a amar mais esse caminho, né? Porque a pessoa sempre gosta de olhar o adiante e não olhar o processo, né? Não olhar o degrau. O que você pode dar para a gente dica? Eu tenho pensado muito assim, né? Quando eu olho para Jesus, ver a maneira como ele lidou com as coisas. Jesus foi procurado por inúmeras pessoas de todo tipo, de todo nível espiritual, com todos os graus de consciência. E Jesus, ele nunca pediu que alguém fizesse mais do que ele poderia fazer. Nunca. Nunca Jesus violentou ninguém. E uma das coisas que Jesus ensina, das várias coisas que Jesus ensina, é assim: ele não se preocupa com algo que o tempo vai resolver. Então, Jesus não fica desesperado por uma questão que o tempo vai resolver. Então, na frente de Públio Lentulus, ele diz assim: está no teu querer, me seguir agora ou daqui a milênios. Por que ele faz assim? Porque ele tem muita convicção de que não existe a terceira alternativa. Não existe a alternativa não seguir. Ou seria naquele momento, ou daqui a milênios. Então, eu acho que, aí com isso, né, Jesus, ele persiste na própria conduta, no próprio testemunho, e espera no tempo. Então, Jesus não brigou com
imperadores romanos, porque sabia que era questão de tempo o Império Romano cair. Jesus focou naquilo que o tempo não faria, e é a tarefa dele de semeadura, a tarefa dele de vivência dos ensinos. Então, a todo tempo, Jesus estava vivenciando o que ele falava, Jesus estava impactando as pessoas com o seu exemplo. De maneira que o que eu sinto é que isso é isso que nos compete. Porque que verdade é essa que é tão boa e tão extraordinária que eu ainda não apliquei em mim? Que evangelho é esse tão magnânimo que eu ainda não apliquei em mim? Então, eu vou trabalhando dentro de mim, reconhecendo que existe a força do exemplo, existe aqueles que estão me observando, aqueles que estão se atentando ao que eu estou fazendo, e tem uma coisa que é extraordinária. Ao longo do tempo, as pessoas vão entendendo os nossos propósitos. De imediato, ninguém entende. De imediato, ninguém entende. Então, se a gente ficar muito preocupado em convencer alguém de que a gente está no propósito do evangelho, a gente vai se perder. A gente vai se perder. Então, teve muita gente que brigou com o Chico. Hoje só tem gente que fala bem do Chico. A ponto da pessoa falar assim, eu não gosto da obra do Chico, mas do Chico eu gosto. Então, eu acho que é ter essa sabedoria. Coisa que o tempo vai resolver. E tem coisa que o tempo não vai resolver. O que o tempo resolve, a gente deixa para o tempo resolver. Mas o que o tempo não faz, a gente precisa fazer. Então a gente precisa cultivar esse evangelho dentro de nós, no clima de serenidade. No clima de serenidade. Para que isso seja sincero dentro de nós. Não é sobre fazer um punhado de coisa, que no final das contas eu termino adoecido. E aí? A questão é eu ir aprendendo a fazer. Então, o carro ele não sai de 0 a 100 instantaneamente. Ele vai aprendendo, ele vai ganhando movimento. E, como o Leon Denis vai dizer, né, a prática do bem facilita... Perdão, o hábito do bem facilita a sua prática. Então a pessoa vai engajando aos poucos, aos poucos. Hoje faz uma vez por semana, uma vez por mês, e vai fazendo com amor, com carinho, e vai até poder fazer o que pode ser dito como as grandes obras, né? Mas então, Bruno, eu penso assim, a gente vai impactando as pessoas não pelo que a gente fala, não pelo que a gente pede, não pelo que a gente estuda, mas pelo que elas veem em nós, da nossa fala. E se eu digo que o perdão é muito bom, mas eu mesmo não estou perdoando, então pode ser que eu não ache o perdão tão bom assim. Né? Eu não acredito tanto no perdão, porque se eu acreditasse, eu fazia comigo. Ué. O que é bom, de verdade, eu faço comigo primeiro. Eu não aplico para os outros. Então, se a gente quer impactar os outros, a gente vai fazendo dentro de nós e espera no tempo. Espera. Deixa que o tempo vai levar essas sementes onde elas precisam ir. As pessoas buscam, as pessoas perguntam. Eu imagino aqui, nós todos aqui, talvez a maioria vai conseguir dar um exemplo desse, de alguém que procurou, alguém que quis, alguém que se interessou. Como é que é esse negócio de doutrina espírita? Você não precisou ficar gritando doutrina espírita para todo canto. A pessoa, ao ver que você segue Jesus, que você segue a doutrina espírita, vendo na sua ação, no seu, na sua rotina, na sua conduta, esse espiritismo serenamente vivenciado, ela vai se impactando, né? Então, eu diria assim, que o que nos compete é fortalecer esse espiritismo em nós, é fortalecer esse espiritismo dentro de nós. É no jeito de falar, é no jeito de tratar, é como eu me comporto, é como eu ajo numa fila de banco, é como eu me comporto dentro de um supermercado, é como que eu trato as pessoas, como que eu me relaciono com elas, o que que eu alimento nesse relacionamento. E aí, ao longo do tempo, é que as pessoas vão sendo verdadeiramente impactadas. Maravilha, é isso mesmo. Vamos agora
devolver a palavra para o nosso irmão Gustavo, para que ele faça suas últimas considerações e, em seguida, o encerramento com a prece final. Beijo no coração de todos, se cuidem, juízo sempre, não é? E a palavra é sua, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Só agradecer mesmo a todos que estiveram aí conosco, que Jesus siga nos fortalecer na caminhada. E a mensagem de hoje é essa, né? Mais simples mesmo, sem muita exegese, né? Sem muita interpretação. Mas um convite a todos nós, que creio seja o convite que a doutrina espírita nos faz, né? De vivenciar o clima sereno da evolução. Não transformemos a evolução espiritual numa tormenta, porque não há de ser, não precisa ser, né? Então, vamos à nossa prece. Jesus amigo, a Ti voltamos os nossos corações, as nossas mentes, buscando o alívio, a paz, que somente o Teu coração augusto e misericordioso pode ofertar. Temos percorrido caminhos mil, tentado, buscado, arriscado, inúmeros projetos, propostas, ideias, planos. Mas em verdade, Jesus, o que vibra em nosso coração é o profundo desejo de aproveitar a oportunidade que nos dá, a oportunidade que nos concede de renovação, de aprimoramento, mas ainda somos ansiosos, afoitos, inquietos, desesperados, e por isso pedimos ajuda. Se em nosso coração já vibra a sincera disposição de acertar, devemos reconhecer, todavia, que ainda desconhecemos o caminho. Mostra-nos, portanto, Jesus, o caminho. Não nas atividades exteriores, que são sempre efeitos e consequências, mas os caminhos íntimos, para que, em clima de paz e esperança, serenidade e perseverança, consigamos avançar verdadeiramente, purificando a nossa alma, purificando o nosso espírito, cumprindo com aquilo que devemos cumprir. Auxilia-nos, Jesus, uma vez mais, para que não só o Senhor esteja conosco, mas para que nós todos possamos estar contigo. Que assim seja.